A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo 22 de maio de 2022, vamos estudar a nossa escola bíblica dominical, cujo tema no trimestre é os valores do reino de Deus. Estudamos o Sermão do Monte, sermão que Jesus proferiu a uma multidão ali em um monte, nas cercanias da cidade de Cafarnaum, onde Jesus naquela época residia. Mas antes de nós entrarmos na meditação da nossa lição de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos. A escola bíblica dominical, ela é fundamental. Eu sigo essas lições porque essas lições, elas, em dois anos, ela traz todas as doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. Ou seja, sistematicamente, você aprende quais são as doutrinas que a nossa igreja, ela adota como prática de fé. E isso é importante porque você fica sabendo a doutrina que a igreja está te orientando. Portanto, é de fundamental importância que todos os irmãos participem da escola dominical. Os cultos semanais à noite, eles são mais de temas livres. Não segue uma exposição sequencial da Bíblia Sagrada. A escola dominical não. A escola dominical, ela tem uma sequência e tem um objetivo muito claro de trazer aos irmãos essas doutrinas. Eu tenho observado que poucos irmãos têm apreciado esses vídeos da escola dominical. Então eu pediria para você que manifeste a sua presença através de um comentário. Não do like, ou esse tipo de coisa não é a minha preocupação. A minha preocupação é saber se os irmãos da igreja estão recebendo doutrinariamente através dessas escola bíblica dominical pelo YouTube o alimento sólido para as suas vidas espirituais. Então, teça um comentário, por mais simples que seja, quando você, não sei se você sabe, quando você faz um comentário na nossa lição, o YouTube me manda um e-mail com o seu comentário. Então, faça isso para que eu saiba da sua presença, tome conhecimento da sua presença. Incentive os irmãos da igreja a assistirem à escola dominical. É muito fácil usar um tempo para esse estudo e é muito útil para a sua vida espiritual. Portanto, auxilie os irmãos que não estão usando desse recurso para que eles também possam estar sendo edificados
nas Escrituras Sagradas. Nossa lição de hoje, voltando à lição, fala sobre sendo verdadeiros. O cristão, ele precisa ser verdadeiro. E isso não é coisa fácil. Vamos ler o texto de hoje lá em Mateus 6, de 1 a 4, continuação do Sermão do Monte. Palavras de Jesus que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda do que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Dai-nos da tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, nesta meditação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje pode parecer a princípio que é sobre dar esmolas, mas esse não é o assunto principal de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema principal nesta passagem é sobre sermos verdadeiros. O perigo de não termos um relacionamento com Deus verdadeiro e sermos hipócritas. Na lição de hoje, eu vou tentar responder 5 perguntas. Primeiro, qual é o significado da palavra hipocrisia? Segundo, o que nos leva a um comportamento hipócrita? Terceiro, por que as pessoas hipócritas julgam? Quarto, é proibido julgar? E quinta e última pergunta, como deixar de ser hipócrita? Voltando à primeira pergunta, qual é o significado da palavra hipocrisia? Eu creio que a maioria daqueles que estão nos ouvindo já sabe. O hipócrita era um ator na Grécia Antiga. Ele usava uma máscara para interpretar um papel, fingindo ser outra pessoa. Então, aqueles que representavam nos teatros da época, usando máscaras, eles eram conhecidos como hipócritas. No tempo de Jesus, esta palavra, ela foi usada para as pessoas que fingiam, e Jesus usou muito para mostrar pessoas que fingiam crer em Deus, mas, na verdade, eles eram mentirosos. Não eram fiéis verdadeiros. William Shakespeare pôs esta questão em Hamlet, né, de forma muito clara: ser ou não ser, eis a questão. Ou você é, ou você não é um cristão verdadeiro. Ou você vai para o céu, ou você não vai. Então, é muito importante nós entendermos esse comportamento hipócrita. E o que nos leva a um comportamento hipócrita?
Várias coisas. Uma, por exemplo, é o medo de se expor. Você não quer mostrar quem você é, porque você não gosta de quem você é. E aí você se preocupa muito com a opinião dos outros. E aí você esconde a sua verdadeira personalidade, porque sabe que se você colocá-la, muitos vão te recriminar. E aí você prefere recriminar os outros, que nos leva também a um comportamento hipócrita, se julgar muito bom. Tem pessoas que não têm uma análise próprio, não têm um conhecimento de si próprio. São pessoas egoístas e julgam-se bons. Lá em Lucas 18 a 19, um homem foi perguntar a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então Jesus conhecia o coração daquele homem ali importante, sabia que ele se querendo bajular Jesus, chamando Jesus de bom mestre, mas também se considerando uma boa pessoa. É, dizendo assim para Jesus: olha, eu sou bom, o que eu faço mais do que eu já estou fazendo para herdar a vida eterna? E Jesus começa lhe explicando que ele não é bom não, porque bom é só um, é Deus. Todos nós temos muitos defeitos. Por que as pessoas hipócritas, elas julgam? Um dos principais objetivos do hipócrita é colocar a atenção no que é negativo em outra pessoa. Exemplo, você encontra uma pessoa na rua, você já deve ter encontrado, a pessoa fala assim: ah, como você engordou. Ou então: oh, como você está pálido. E aí o foco é a aparência do outro, o defeito do outro. E aí você começa a se defender, explicar porque está um pouquinho gordo, ou porque está um pouquinho doente, a aparência não está boa. Ou seja, você começa a ser levado a pensar nos teus próprios defeitos e não nos defeitos daquela outra pessoa. Então aquela pessoa ela começa a julgar os outros. É muito comum as pessoas serem muito rigorosas com pecados que elas mesmas estão cometendo. Então, um adúltero, é muito comum um adúltero julgar pessoas que estão tendo uma vida leviana, porque quando ele faz isso, as pessoas não prestam atenção nele e não percebem que ele está tendo uma vida moralmente recriminável. Então, o objetivo das pessoas hipócritas é sempre levar o outro a pensar em si próprio, ou pensar no pecado do outro e não no pecado daquele que está falando. Os irmãos se lembram de Marta, quando se encontrou com Jesus. Jesus foi à casa de Marta e Maria, e Maria estava lá adorando, e Marta estava limpando a casa, e ela fala: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ou seja, ela não queria adorar ao Senhor. E aí ela joga a coisa para a irmã: olha, a minha irmã é preguiçosa, ela está aí sentada, com essa cara aí de adoradora, mas ela não está me vendo aqui que eu estou limpando a casa, começou a esforçar. Ela transferiu a atenção de Jesus
dela, que não era uma adoradora, para a sua irmã. Mas Jesus, evidentemente, não se deixa enganar por essas coisas. Falou: "Oi, Marta, Marta, você está perdendo a melhor parte. A sua irmã que está certa, ela está me adorando, e você devia largar essa vassoura e vir fazer a mesma coisa." Se lembram daqueles discípulos no mar da Galileia, quando o barco estava afundando? "Mestre, não te importa que pereçamos?" Você pode ler isso lá em Marcos 4:38. "Mestre, não te importa que pereçamos?" Ou seja, tinha 12 homens ali naquele barco, 12 remadores, 12 experientes navegadores. E eles, ao invés de orarem a Deus e ajudarem a Jesus a não se afogar, eles colocaram a culpa em Jesus, porque eles estavam com medo. E o medo leva você a colocar a culpa no outro. "Mestre, não te importa que pereçamos." Às vezes a gente vê muito isso. Um dia eu estava no ponto do ônibus e, e a mulher com umas criancinhas pequenas, e ela gritava, porque as crianças iam para lá e estavam fazendo coisa perigosa, ela gritava com as crianças: "Não faz isso, faz aquilo." E, na verdade, ela não estava cuidando deles, ela estava deixando eles soltos. O que você quer que uma criança de 2 ou 3 anos faça numa calçada, se não ir para o meio da rua? Mas ela não, ela estava deixando folgada, deixando os filhos soltos e gritando com eles como se eles fossem culpados de estarem fazendo aquelas traquinagens próprias das crianças. E não ela não era o que está lá dentro eu sou uma boa mãe, eu cuido das minhas crianças, não olhem para mim, olhem para elas, porque elas é que são insuportáveis. É muito comum a gente ver isso. Mas aí surge uma pergunta: é proibido julgar? Será que sempre é proibido julgar o próximo? Não. A exortação é bíblica. E mais literalmente, o livro de Provérbios, lá no capítulo 31, 8 e 9, fala assim: "Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados." Então, o que Salomão está dizendo aqui: olha, tem muita gente julgando errado. Tem muita gente que está com a boca calada por medo. Abre a tua boca e fala o que é a verdade. Faz justiça a você. Se a justiça não está fazendo justiça pelos pobres, abre a tua boca e condena isso. Então, é muito clara a Bíblia em questão, nessas questões. Não é esse tipo de julgamento que a Bíblia está proibindo. A Bíblia está proibindo aquele julgamento hipócrita, que você coloca a culpa no outro para se livrar da sua própria culpa. Mas quando o outro realmente é culpado, você não deve ficar mudo, deve abrir a sua boca e mostrar na questão de um irmão para exortá-lo a ter uma vida mais correta, e na questão dos homens do mundo para que eles ajam com retidão, que se receberam esse encargo de serem retos. E por último, irmãos, como deixar de ser hipócrita? Isso é uma questão difícil, porque a pessoa já adquiriu esse comportamento. Então, tem que tomar muito cuidado para não adquirir esse comportamento de viver criticando a vida dos outros. Procurar, então, sempre preservar a verdade. Eu me expor um pouco, eu mostrar um pouquinho de quem eu sou, assumindo as consequências dos meus erros, porque quando eu digo a verdade, evidentemente que aparecem coisas ruins da minha pessoa, então eu assumo a responsabilidade dos meus atos.
E principalmente, fuja das pessoas hipócritas, não ande com eles. Não fique no cantinho das igrejas, fofocando da vida alheia, falando mal dos irmãos. Fuja das hipocrisias. O pastor Gesiel Gomes, ele numa pregação que eu presenciei, ele diz assim, olha, se você tiver com um irmão mexeriqueiro, fofoqueiro, hipócrita, falando com você no ponto do ônibus, pega o primeiro ônibus, mesmo que o ônibus seja errado, pega o primeiro ônibus. Fuja desse irmão. Graças a Deus que Jesus nos trouxe este sermão do monte para nos colocar no verdadeiro caminho. São palavras fortes de Jesus, muitas vezes duras, mas cujo objetivo é a salvação da nossa alma, um comportamento sadio e verdadeiro diante das coisas de Deus. Que Deus possa te abrir o entendimento para essas coisas e que o teu comportamento seja um comportamento digno daqueles que são conhecidos como filhos de Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração, encerrando esta nossa meditação. E não esqueça, teça um comentário. Eu preciso saber que você está presente. Não por minha causa, não tenho necessidade de ter destaque público. A minha preocupação é que a sua vida espiritual esteja recebendo alimento da parte do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que meditamos sobre essa questão tão difícil, que é a questão da hipocrisia, Senhor, de sermos verdadeiros, de estabelecermos um padrão de vida de acordo com teus ensinos, procurarmos sermos retos, verdadeiros com as demais pessoas. Abençoa a tua igreja nesse propósito, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.